Vasco da Gama. Fala, família vascaína, aqui é Erasmo Romão comandando mais um programa de análise do Vasco 10. Hoje dia 20 de maio, terça-feira. Hoje tem Vasco, galera. Hoje o Vasco na Copa do Brasil enfrentando o Operário de Ponta Grossa, Paraná, e é um jogo para vitória. É vencer ou vencer, porque a primeira partida foi empate lá na casa deles, naquele 1º de maio, jogo feio, jogo ruim, mas hoje é dentro do São Januário, dentro do Caldeirão, o time com um novo ânimo, né, pela Copa do Brasil. É um jogo que vale uma grana, né? E a grande pergunta é: como será a atuação do Vasco, né? Que Vasco vai chegar para essa partida? Será que a equipe que atuou sábado contra o Fortaleza? Pô, seria bacana, né? Acho que a ideia, a intenção é que aquela atuação, aquele padrão de atuação seja o padrão do Vasco da Gama. Para isso, o Fernando Diniz teve mais um treino de lá para cá. É claro que se pegar aquele vídeo daquele jogo e mostrar aos jogadores, né, todo o processo, como aconteceu, as falhas que houveram, mas sobretudo o bom jogo, é importante. É importante pegar esse jogo e rever, né, reafirmar os conceitos ali de bola. Muito interessante a atuação do Vasco diante da equipe do Fortaleza e repetir esse processo aí contra um Operário, né, que aliás, o Operário tá cheio de moral, né, galera? Porque depois daquele empate contra o Vasco, depois daquele empate lá contra o Vasco, eles viram uma fase ruim e depois do empate só vitória. Só vitória, rapaz. O Operário, eles em casa venceram o América Mineiro por 1-0, tá? Beleza, eles já viam alguns jogos sem vitória, venceram em casa o América, depois daquele empate contra o Vasco. Depois venceram o Cuiabá lá dentro, 3-2 no Cuiabá lá dentro, né? Ficou bacana para eles também. E depois na última rodada, 3-0 no Botafogo de São Paulo, jogo em casa. Uma vitória contundente. Isso fez com que o Operário fosse para a 5ª colocação na Série B. O clube tem 13 pontos. Também com essas 3 vitórias aqui, só que tem 9 pontos, né? Pô, dá para rir à toa. E o destaque dessa equipe foi justamente o jogador que fez gol contra o Vasco, o Bosquilha. Jogador que veio da base do São Paulo aí, parecia ser uma boa promessa, mas ficou só nisso. E agora no Operário o jogador está sendo destaque, tem feito gols, tem participado dos gols aí da equipe do Fantasma, né? E logo mais às 19 horas em São Januário, o Vasco enfrenta essa equipe. Como eu falei, é jogo de vencer ou vencer, porque aconteceu empate lá. O empate hoje, aí o coração do torcedor não aguenta, vai para pênalti, parceiro, né? Então, assim, é uma partida que é importante vencer, porque pênalti cresce a moral deles, né? Acho que a intenção deles é cozinhar o jogo, jogar por uma bola, né? Se ficar ruim de tudo, vamos para os pênaltis. E a gente, nosso objetivo é vencer. Será que a ansiedade vai atrapalhar? Né? Então, tem vários aspectos aí desse jogo. Outra coisa dessa partida é que vale grana, vale uma grana boa. R$ 3.638.250. Ou seja, próxima fase, que aí já são as oitavas de final da Copa do Brasil, já vai ficando interessante, já vai apertando. Vale 3.800.000. Então é 3.600.000, digo. Então é uma grana de respeito. Ainda mais que o Vasco tem as suas dificuldades aí, né, financeira, conta ajustadinha. Já tomou um transfer ban. Ainda bem que esse transfer ban veio numa situação que o Vasco não tem nenhuma janela aberta, não tem que contratar ninguém. E também tem a questão que o Vasco está em RJ, né, recuperação judicial, que aí é questionável porque o Vasco está desobrigado a pagar aí os seus devedores nesse ano, né, no prazo de 1 ano. Então, tudo isso aí a justiça vai ver, né, para a gente ver o que aconteceu. Agora, transfer ban, né, mais o transfer ban da administração da 777, galera. Né, o Adson
foi adquirido na 777. Aliás, nenhum jogador adquirido da 777 está quitado. Tá? Jair, né? A gente deve lá Atlético Mineiro, tá? A gente deve o DVD lá, o Internacional, tá? A gente deve o Puma Rodrigues, com certeza deve lá o Nacional, né? Como aconteceu aqui com o Adson, né? O Léo Jardim também lá no time lá da França, com certeza o Vasco deve. Então, todos os jogadores adquiridos pela 777, o Paulinho, né? Adquirido pela 777, tá na pendura. O Piton, o Léo Pelé que foi embora, o Vasco não quitou o Léo Pelé do São Paulo. Até porque foram parcelas lá, né? O Léo Pelé e o Piton foram parcelas pequenas, né? Léo Pelé ao São Paulo, o Piton ao Corinthians. Mas que vai ficando esquecido, né? Então daqui a pouco já vai pipocar aí a galera reclamando aí. O Atlético Mineiro já deve pipocar também reclamando aí. O Hugo Moura, né? O Vasco está devendo. Então assim, o Vasco deve, mas deve, aliás, dizer apenas que o Vasco deve, todos os clubes brasileiros, o Corinthians é o pior exemplo, né? Mas a conta agora está batendo aí no Vasco. E a 777 que diz que fez aporte, não sei o que lá, fez nada, cara. A 777 vendeu jogadores preciosos, o Marlon Gomes, o Gabriel Peck, o Ignaldo, né? Então, o Andrei Santos. Então, assim, fizeram dinheiro com o Vasco, né? Pagaram salários lá, deram uma entradinha lá nos jogadores lá e deixou o resto, deixou a bomba explodir, né? Então o Vasco tem essa situação, então sempre a grana que entra sempre vai ajudar, né? Sempre vai ajudar. Ainda tem a situação do Esposa que vai pipocar ainda aí. Então são situações que o Vasco vai passar por esses próximos anos aí, mas tem que equacionar essa dívida. O problema principal hoje é vencer o Operário do Paraná. E para isso eu pergunto, qual o Vasco que vem logo mais, galera? Né? Se é aquele Vasco do sábado, ou se é aquele Vasco sonolento, cansado de outrora. Eu acho difícil, porque o Fernando Diniz tem um gás tremendo, destaque, porque a gente temos acompanhado tantos treinadores songamongas aí na beirada do campo do Vasco, e o Fernando Diniz é um cara vivo, um cara que treina. Inclusive, eu trago a experiência de 2021 do Fernando Diniz. O Vasco tinha um time horrível na Série B de 2021, e o Fernando Diniz, para mim, dos técnicos que o Vasco teve aí nesse tempo todo aí, né, nos últimos 10 anos aí, acho que desde Ricardo Gomes para cá, cara, de longe o Fernando Diniz foi o melhor técnico ali, né? Em 2021 não conseguiu a classificação, mas o time mostrou jogo com o Fernando Diniz, mostrou uma diferença tática, uma diferença técnica. Não foi suficiente para classificar, mas mostrou o resultado, mostrou que o Fernando Diniz treina, né? E ele treina bastante. Então a nossa expectativa para logo mais é que seja um time aguerrido, pelo menos isso. Porque tem dia que a bola não entra, tem dia que o goleiro pega tudo, tem dia que algumas coisas não dão certo, tem dias que tem falha, né? O sábado foi perfeito, cara. Sábado foi perfeito. Não foi tão perfeito, não. Teve mais diferença, né? Pô, cara, o Coutinho ser expulso, cara, olha, foi coisa inacreditável. Mas, por exemplo, né, não tomamos um gol. Não tomar gol no sábado foi maravilhoso. Porque, imagina, e o Vasco fez gol cedo no sábado. Então, a expectativa para hoje será que o Vasco vai fazer um gol cedo? Porque, às vezes, você tem que trabalho de paciência, a bola não entrar no início, é um trabalho de paciência, porque a torcida vai ficando nervosa, né? E você vai ficando ansioso também. Então, e se a bola não entrar cedo? E se os caras saírem na frente? Então, tudo isso a gente tem que avaliar e esperar, né, que o time reaja bem tudo a esses reveses. É o que a gente espera, e que tudo ocorra bem em São Januário logo mais, para a felicidade geral da nação vascaína. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa aquele like, compartilha com um amigo aí também, importante, isso é importante para fazer o canal Vasco 10 crescer. Acompanhe a gente na nossa rede social, lá no Instagram, Vasco 10 RD,
e deixa seu comentário aí para a gente fazer aquela resenha, né, até ser tema para um próximo vídeo, tá bom, galera? Um grande abraço para você, boa sorte, vamos lá, Vascão! O Vasco é para quem acredita.